tema da mensagem de hoje é a essência da dependência. E o texto base ela se encontra em Números 20, do 1 ao 12. Eu não vou ler tudo não, mas a gente vai resumir a história porque todo mundo conhece. Alguém já ouviu a história aqui de Moisés, que em vez de falar a rocha, ele bateu nela? Saiu água? Alguém aqui conhece? Levanta a mão, quem conhece? E tem galera que não conhece não. Mas vamos lá, para a gente resumir a história, o que aconteceu? Moisés estava com o povo ali, no deserto, tudo mais, e o povo começou a reclamar. Nossa, o povo devia ser descendente brasileiro, né? O brasileiro reclama muito. Mas o povo começou a reclamar que não tinha nada para comer, não tinha semente, não tinha água para tomar. Então o povo começou a murmurar: Moisés, não vai fazer nada pela gente? Não, pelo amor de Deus, a gente está morrendo aqui. Por que você tirou a gente lá de onde a gente estava para morrer nesse lugar? Era melhor a gente ter ficado lá. Então Moisés fez o quê? Foi ao Senhor, como grande intermediador do povo na época, foi orar, falar assim: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda aí. O povo está reclamando aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso prover água. Então o Senhor falou a ele assim: Moisés, pega a tua vara, vai diante do povo, tem uma rocha, e você vai o quê? Falar a rocha. Então, beleza. Deus falou com Moisés. Chegando lá, Moisés já estava meio bravo, né? Meio nervoso, para não dizer uma palavra do termo muito usado ultimamente. Mas chegou lá e falou assim: gente, não é possível. Os seus bandos de... Ele falou rebelde, né? Mas devia estar tão nervoso, talvez a Bíblia foi um pouco mais educada. Falou assim: seus endemoniados, será que eu vou ter que pedir... Será que eu vou ter que fazer de tudo para sair água dessa rocha aqui, para poder saciar a sede de vocês? Então, logo depois, Moisés fez o quê? Pegou a vara. E o Senhor tinha falado para ele o quê? Fale a rocha. E ele a feriu. Uma vez, feriu duas vezes. Na segunda vez que saiu a água. Então, a partir daí, o povo foi saciado da sede. Porém, logo depois, Deus falou a Moisés assim: por que vocês e seu irmão, não creram em mim? A partir de hoje, vocês estarão isentos de entrar na terra prometida. Então, com isso, o contexto, na verdade, o Senhor foi falar profundamente ao meu coração em relação a muitas coisas, principalmente o nosso ciclo de vida. Existe uma etapa da vida que normalmente acontece, que é nós nascemos, crescemos da infância até a velhice, e logo depois nós morremos. A não ser que aconteça alguma fatalidade, que nós sejamos acometidos por algum tipo de doença, alguém sofre um acidente, e infelizmente esse ciclo de vida ele se encerra antecipadamente. Mas na verdade o ciclo de vida é onde nós construímos o nosso legado, que é onde as pessoas se lembrarão de nós através daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós éramos, né? Daquilo que nós representávamos para as pessoas. E por falar em ciclo de vida, para a gente recapitular aqui e relembrar um pouco de como nós já passamos por esses ciclos. Nós começamos, né? Lógico, nascendo, na barriga da mãe. E quando você nasce, assim, quando eu era mais novo, eu tive 2 primos que moravam muito perto, mas eu não lembro muito, eu sou ruim de memória, para quem já me conhece aí. Lembro das coisas direito. Mas assim, era tão novo, eu tinha 6 anos, então assim, não me recordo exatamente como funcionava. Como era o cuidado dos meus primos de perto. Mas agora lá tem o Pedro, lá em cima de casa, que a gente acompanha mais de perto. Alguém conhece o Pedro aí? Conhece, né? Todo mundo, né? Então, o Pedro acompanha um pouco mais de perto. Mas quando a gente nasce, o que acontece? A gente depende dos pais para tudo, seja os pais ou os tutores, né? Porque a criança não sabe pegar nada, ela não sabe se alimentar direito, não sabe se alimentar, na verdade, né? Precisa da mãe para amamentar, ou a mamadeirinha para dar o leite. A criança, pra ter noção, ela não sabe nem dormir, é verdade ou não é? Precisa da mãe, de alguém do lado, dar o colinho. A Rebeca às vezes fica lá com ele, no começo ficava mexendo assim. A gente até brinca, né, que tem hora que você faz tanto isso, que quando você está sem o Pedro, sem a criança, você fica sozinho assim, mexendo de tanto que você faz. Mas, quando a gente nasce, é exatamente isso, nós somos completamente dependentes dos nossos pais. Nós precisamos deles para tudo. E uma das principais marcas de quando nós somos criancinhas, completamente dependente dos pais, é ser ensináveis. Logo depois a gente cresce um pouco e começa a fase onde o Pedro hoje está um pouco mais avançado, mas a gente está nessa fase, que é onde você começa a engatinhar, sobe nas coisas, aí você se apoia assim na cadeira, onde você tem que começar a fechar a porta para a criança não ir embora, verdade ou não é?
Você tem que começar a tirar as coisas de perto assim, senão a criança pula da janela, pega as coisas, rasga, amassa, joga no chão. Alguém aqui tem um primo, sobrinho, irmão que já fez isso aí? Você começa a se ver na situação, né? Onde o pai, quem cuida da criança, começa a ter dor nas costas, fica o tempo todo assim, ó, pegando a criança, começa a andar meio com a dor nas costas assim. Mas, na verdade, é nessa fase onde as crianças elas aprendem demais. E elas começam a andar, e cai, aí machuca, aí chora. Aí você fala assim, não caiu. Como se a criança fosse melhorar na hora, né? E aquela entende, ela fala assim, verdade, não caí. Aí ela levanta, vai de novo, aí cai de novo. Então, uma das principais marcas dessa fase é a pureza e a perseverança. Porque eles normalmente caem, tenta de novo. Vai, tenta de novo. Até que eles consigam. Depois entra na frase da criança, que ela descobre uma palavra que nunca deveria ser descoberta na vida. O nome dela é por quê. Que a criança fala, por quê? Mas isso aqui é cinza. Mas por que é cinza? Por quê? Alguém conhece uma criança assim, pergunta tudo? É a fase da curiosidade. A criança começa a querer ali perguntar as coisas, ela está aprendendo tudo. Então, na verdade, também essa fase começa a ter o vigor, porque a criança corre para um lado, corre para o outro, sobe na cadeira, dá mortal e derruba as coisas em casa. Quando eu era criança, eu gostava de jogar bola. Hoje em dia é mais raro isso acontecer, né? Mas eu gostava de jogar bola em casa. Então, velho, o que tinha de bola, eu jogava, chutava, batia na televisão, derrubava as coisas em casa. Minha avó ficava brava comigo, porque eu morava com minha avó, né? Minha avó ficava nervosa comigo porque eu derrubava tudo. Mas a criança não para. A criança tem muito vigor. Então, uma das marcas dessa fase da criança é que ela tem um gás, uma energia que, infelizmente, com o tempo vai se perdendo. Aí depois entra na fase da pré-adolescência, que aí começa. A pessoa que começa atrás do dever de casa, da escola, mãe, como é que faz o dever de casa? Aí a mãe entra lá, não sabe mais fazer nada, não sabe fazer conta de subtração, multiplicação, aí tem que ir na internet ajudar a criança. Alguém já levou o dever de casa para a mãe fazer em casa? Nunca fizeram isso? Nossa, então, hoje em dia é diferente, né? Na época fazia muito isso. Mas, onde também a gente aprende uma palavra chamada não. E tudo que a gente fala é, vou não. Tá doido? Não, tudo é não. O pai fala assim, menino, pega um negócio para mim lá, fazendo um favor, tá embaixo, não sei de onde. Eu, hein, vou não, vai você, você tem perna não? Alguém já fez isso na vida? Agora todo mundo é santão, ninguém fez, né? Eu já fiz isso, velho. Meu pai quase me espancou. Mas meu pai não me bateu, não. Mas eu saí correndo também, senão ele não me pegar. Então, assim, é a fase que a gente aprende a gente ouve muitas coisas fora daquilo que nós ouvimos em casa. E, assim, é o tempo que a gente também não compartilha aquilo que a gente vive. É o tempo que a gente começa a ouvir várias coisas, a gente guarda no coração, não compartilha com os pais, e isso começa a ser um tempo de formação de opinião. É a partir daí que nós conseguimos formar nossa opinião. Depois entra a adolescência e a juventude, que a galera é radical. Galera que faz tudo o tempo todo, 8 ou 80, ou vai ou racha, que eles chamam aí, né? Se que hoje em dia a galera está meio fraca, né? O pessoal da juventude hoje está meio lentão, né? Sei não, tô cansado. De quê? De assistir Netflix a noite toda. Tô cansado. É verdade, não é, gente? Mais ou menos, né? Não pode falar mal de você mesmo, né? Mas é uma fase onde, na verdade, tudo que você quer fazer, você vai fazer e pronto, você é decidido, e a sua vida a partir de agora é do jeito que você quer. Alguém já pensou em fugir de casa? Fala assim, seja sincero, na juventude aí? Nossa, achei que menos gente ia fazer isso. Cara, eu lembro uma vez, vou dar uma história rapidinho, eu lembro uma vez que eu pensei em fugir de casa, porque meu pai não queria comprar um negócio pra mim no jogo online lá. Aí beleza, olha o motivo, hein? Fugi de casa e tal, fiquei 1 hora fora. Aí eu fiquei sentado tipo numa esquina perto da minha casa. Aí deu 1 hora, eu fiquei sentado pensando, o que eu vou comer? Onde eu vou tomar banho? Eu não tenho dinheiro pra nada. Aí eu voltei pra casa, tipo assim, oi pai, tudo bom? Tá de boa? Mano, meu pai queria me matar esse dia. Mas é uma fase que a mãe normalmente quer matar os filhos mesmo, assim, que os filhos começam a ter as crises de rebeldia. Mas uma das principais marcas da juventude e da adolescência é a própria radicalidade. Ele vai fazer e pronto. Isso é muito bom, tá? Intensidade, enfim. Depois a gente entra na vida adulta, a gente começa a se arrepender de algumas coisas que a gente fez na vida. Algum adulto aí já fez isso já, né? Arrepende das coisas que fez. Só que começa a mudar o foco. O adulto ele começa a pensar em trabalhar, foca no emprego, né? Ele começa a partir daí querer
construir uma família, ele começa a querer construir uma casa, enfim, comprar um carro. Isso segue a vida adulta. Normalmente o que marca a vida adulta é uma maturidade, uma mentalidade um pouco mais madura, uma maturidade emocional, a gente diz, né? E depois a gente fica velho, é o quê? A realização é ver o filho bem-sucedido, os netos saudáveis, que a gente começa a contar a experiência para os outros, tudo mais. Nossa, quando eu era mais novo eu fazia isso. Onde o vigor, infelizmente, se acaba. E, infelizmente, alguns, pelo menos os que presenciaram comigo, meus avós, eles acabaram com o tempo ser cometidos por algum tipo de doença. E eles voltaram a ser como criança, porque eles voltaram a ter dependência dos meus pais, tanto que minha mãe até hoje mora com minha avó, porque se minha mãe sair de casa, tadinha, minha avó não consegue tomar os remédios, ela não consegue fazer nada, minha avó já não tem vigor para fazer almoço, não consegue fazer nada. Então minha mãe ajuda ela em tudo. Então, quando a gente fica velho, se a gente for cometido por uma doença principalmente, nós voltamos a ser dependentes. Mais uma vez. E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, ela começa dependente e nós terminamos dependentes também. Isso é normal, a dependência é um DNA imputado pelo próprio Deus em nós, para que nós possamos ter um entendimento que sem Ele, sem a instrução dEle, do nosso jeito, da nossa forma de ser, do nosso achismo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, principalmente se nós estivermos em desacordo com a vontade de Deus. Depender de Deus não é insegurança pessoal, é o entendimento que o dono da vida é o que mais sabe sobre a vida, porque Ele é a própria vida. Não há ninguém mais sábio que o Senhor. Não há ninguém que o ame mais que o Senhor. Não há ninguém que o lavou com o sangue do perdão. Não há ninguém que te deu vestes novas. Não há ninguém que fez tudo isso por causa de você. E sabe por que Ele fez isso? Sabe em troca de quê? Vira a pessoa do seu lado e fala assim, ó, nada. Fala mais forte aí, nada. Simplesmente por amor. Simplesmente porque Ele queria te ter por perto. Alguém você acha que na vida faria isso por você? Às vezes você fala assim, não, minha mãe faria, meu pai faria. Não vou dizer que eles não fariam, tá? Mas é uma suposição. A gente fala assim, ó, eu dou minha vida por fulano. Aí quando tem uma barata, você não vai nem matar para ajudar fulano. Às vezes é muito fácil, é sério, às vezes é muito fácil falar assim, eu dou minha vida por fulano. Quando chega na situação, normalmente a gente fica sem reação, a gente trava, a gente não consegue reagir. E próprio Salmos 27:10 diz, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. E sobre Moisés foi um grande profeta, foi um homem aqui na terra, e depois de Adão, lógico, né, que andava com Deus, dia após dia, toda viração do dia, Moisés foi o homem que mais perto chegou de ver o Senhor. Pela gretinha ele viu assim, e ele já ficou extasiado. Imagina como deve ser, literalmente, ver o Senhor. Ele foi o grande intermediador, né, o líder do povo, nesse tempo de travessia, que foi do Egito, até a terra prometida, que deveriam durar apenas 11 dias, tá, em linha reta, para quem não sabe talvez, mas durou quanto tempo? 40 anos. Porque o povo queria tratar com eles. Imagina você fazer uma viagem que demora 11 dias, você ficar rodando, 40 anos depois você chega no lugar. Eu duvido que no meio do caminho você falar assim, é ruim, eu vou voltar. Você acha que vai ficar andando aqui igual louco? Mas, infelizmente, Moisés fez tudo o que tinha que fazer, fez vários milagres, um dos principais foi o quê? Abriu o mar para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés enxutos, puderam cantar, brincadeira, mas ele fez um dos maiores milagres, que foi o quê? Abriu o mar, e mesmo assim, depois de tudo que Moisés fez, no dia de entrar na terra, o que aconteceu? Ele não entrou, por causa de um ato de independência de Deus. Vale lembrar que em Números 20:12 diz assim, e o Senhor disse a Moisés, na historinha que eu contei, a Moisés e Arão, né? Porquanto não crestes em mim para me santificardes. Traduzindo, vocês duvidaram de mim e não me honraram diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Em Deuteronômio 32:51 só confirma, né? E fala, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim. Pois não me santificastes, não me honrou, não me glorificou,
não me obedeceu no meio dos filhos de Israel. Pode parecer que não, mas imagina, aquele povo devia ser chato pra caramba, falando no seu ouvido o tempo todo. Não, mas não tem comida, mas não tem água, eu estou cansado, mas os caras estão seguindo a gente, vão matar a gente. Imagina, todo dia alguém reclamando. Você já conhece alguém que reclama muito? Não precisa levantar a mão não, calma, não precisa acusar ninguém. Alguém que reclama muito do seu lado, deve se incomodar, você fala assim, cara, cala a boca, não dá de falar isso, não dá. Fica quieto, velho, para de falar, muito chato, velho. Tem gente que reclama muito e você já fica assim. Imagina Moisés, um só, ele é Arão, né? Mas os dois, mais Moisés foi o responsável mesmo. Tendo que ouvir um monte de gente falando toda hora, véio, tá ruim, não estou aguentando, não consigo, vai dar errado. Por que você não faz alguma coisa que presta aí para ajudar a gente? Moisés estava muito, muito cansado. Então ele falou o quê? Por si só, vou resolver essa parada aí. Você tem que dar água para o povo. E o Senhor já falou, vou pegar a vara, como fiz da última vez, e vou bater na rocha e vai sair água. Como assim da última vez? Se alguém sabe, mas isso aconteceu, essa história que eu contei foi de Números. Êxodo 17 conta uma mesma história, muito parecida. Só que no Êxodo 17, com aquela coisa, o povo queria água, estava com fome, com sede, mas queria água principalmente. E começou a reclamar, tudo mais, e Moisés foi o quê? Intermediar o povo, orar, Senhor, o que eu vou fazer para ajudar esse povo, tudo mais. Aí o que acontece? O Senhor fala assim, ó, pega a tua vara, junta a galera aí, o povão, do piscinão de Ramos aí, vai lá na rocha, e ele fala o que na primeira vez? Êxodo 17, do 1 ao 7, e fira a rocha. A primeira vez, e fira a rocha. Lá na frente, quando acontece a mesma situação, ele fala o quê? Vá e fale a rocha. A primeira vez, Moisés obedeceu ao Senhor. Na segunda, ele tentou resolver do jeito dele, do jeito que ele achava que tinha que ser feito. Então ele vai, em vez de ferir, de falar, que foi a ordenança do Senhor, ele fere. Ele bateu, eu fico imaginando a cena, porque diz a Bíblia que ele bateu 2 vezes. Ele bateu uma. Tipo assim, você bateu uma, você errou uma vez. O que a gente pensa? Não, Moisés agora ele vai falar. Porque ele já bateu, a ordenança foi falar, ele vai mudar o script, né? O que Moisés faz? Insistente, né? Fala assim, não, vou errar uma vez não, vou errar 2 agora. Aí ele vai e bate na rocha, fere a rocha. Mas Moisés sabia que a vontade do Senhor era o quê? Saciar a sede do seu povo. Aconteceu. Lembre-se de uma coisa, independente se você fizer ou não aquilo que Deus mandou, Deus vai fazer. Não é por causa de nós. Deus vai saciar. Aquilo que for vontade do Senhor vai acontecer, independente de nós ou não. Então Moisés estava tão nervoso, tão irritado, que ele até falou meio que imprudente com a galera. Lembra que eu falei no começo da história? Ele falou assim, ô, seus rebeldes. A Bíblia diz, mas deve ser, os seus endemoniados, seus chatos. Vocês vão ter que vocês estão duvidando que eu e esse cara aqui, Arão, a gente vai ter que dar água para vocês por causa disso? Então, por esse ato de desobediência e pela falta o fato das pessoas estarem todo tempo todo murmurando, enchendo o saco de Moisés, ele automaticamente acabou sendo ríspido na forma de falar. E Salmo 106, 32 só confirma isso. Indignaram-se também junto às águas da contenda, da sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o teu espírito, do modo que falou imprudentemente em seus lábios. Pode parecer um pequeno ato de desobediência, mas infelizmente esse ato lhe custou caro. Foi um ato de independência. Por causa disso, por ter ferido ao invés de falar, Moisés não entrou na terra prometida. Lembrando que, antes disso, no próprio Números 20, antes de acontecer, antes do Senhor falar a ele assim, ó, fale a rocha, ele tinha acabado de orar. Ele tinha acabado de ver a glória de Deus, a Bíblia diz. Isso que acontece às vezes com a gente, né? A gente acaba de orar, sai de um culto poderoso, ou em casa, uma de intercessão, enfim. Aí acaba de se santificar, dá uns 5 passos, aí peca ali do lado. Ou por um ato de desobediência, a gente, infelizmente, acaba tomando o controle das mãos do Senhor e querendo assumir a posição. Então, lembrando que, antes da ordenança, Moisés tinha acabado de orar.
tinha visto a glória de Deus. Imagina, você está aqui num culto ou dentro de casa, o Espírito Santo te pega, você começa a sapatear, dança um brasileirinho em casa, o Espírito Santo te toma, você começa a fazer um carnaval dentro de casa ali, você começa a falar em línguas e tudo mais, você acaba de experimentar algo sobrenatural do Senhor, dá 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, enfim. Ali na frente você já desobedece ao Senhor, como se esquecesse tudo o que aconteceu. E por isso ter acontecido, acontecer logo depois deles terem orado, isso significa que mesmo quem caminha lado a lado com Deus, se não cuidar do coração, pode ter atos de independência que o leve à isenção de viver a promessa. Outro viverá no seu lugar. E devido a esse ato de Moisés, eu gostaria de compartilhar algumas marcas que não podem ser negligenciadas, para que não se perca a dependência de Deus. Ponto 1. Confiança. Repete comigo aí. Confiança. Mais uma vez, você confiar plenamente no que você está falando. Vamos lá. Aí, pô. Confiança. Números 20, 12 diz: o Eterno disse a Moisés e a Arão: já que vocês não confiaram em mim, não me trataram, com reverência diante do povo de Israel, os dois estarão impedidos de conduzir a comunidade para a terra que estou dando a eles. Quando tomamos nossas próprias decisões, mesmo sabendo a vontade de Deus, significa que nós podemos até dizer que confiamos no Senhor, mas é simplesmente uma confissão de lábio, mas nosso coração está distante daquilo que nós estamos falando. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Presta atenção, como eu falei, Moisés sabia que a vontade do Senhor era o quê? Saciar a sede do povo. Ele já tinha falado aquilo. Então, independente se fosse ferindo, batendo, dançando, gritando, de qualquer forma, o Senhor ia prover a água necessária. Só que o que aconteceu? Moisés sabia que não era o quê? Para ferir. Moisés sabia que era para falar. O Senhor já tinha falado isso com ele. Às vezes nós já sabemos a resposta e mesmo assim desafiamos o Senhor. Grave isso no seu coração para ficar enraizado. Quem não vive a vontade, escolhe viver a permissão. Nós precisamos entender isso, infelizmente lhe custou caro. A permissão foi o quê? Continuar da mesma forma, sendo fiel ao Senhor, mas infelizmente a promessa da terra prometida já tinha sido dissipada. Pode parecer apenas uma falha, mas precisamos tomar a decisão quando nós conhecemos a vontade do Senhor. Ou a gente vive, ou a gente abre mão daquilo que Ele preparou para nós. Só existem 2 escolhas. Ponto 2 é a radicalidade. Repete aí. Isso aí, pois, se encaixa vocês aí. Quem aqui tem entre 15 e 29 anos aí? Aí a maioria, pô. A galera radical, né? A galera meio cansada, né? Mas a galera radical. Ou deveria ser, né? Então, Êxodo 17:6 diz: Moisés fez o que Deus ordenou e os líderes de Israel presenciaram tudo. Moisés sempre foi marcado porque ele era tipo assim, obedecia à risca. Não tinha uma vírgula que passava diante de Moisés que ele não obedecesse. Tanto que, quando Moisés foi construir a tenda do encontro, ele seguia, tipo assim, os mínimos detalhes. Eu não sei se na época tinha fita métrica, acredito que não, né? Fita métrica, eles têm que calculava exatamente como é que funcionam as coisas, mas ele seguia exatamente à risca tudo que o Senhor pedia, cada medida, o material necessário, tudo que o Senhor pedia, Moisés seguia à risca. Tanto que, em Êxodo 33, quando o Senhor vai e fala assim com a galera, ó, Moisés, ó, a partir de agora você pega esse bando que está aqui na frente, aqui, ó, pega todo mundo e vai para a terra prometida. Mas fica de boa. Fala assim, ó, ele falou assim, ó, eu vou mandar um anjo com vocês, tá? Eu não vou não. Porque se eu for, esse povo é tão chato, eu estou traduzindo a minha versão, tá? Não é que você falou isso. Mas esse povo, quer ver, eu vou pegar aqui exatamente o que está escrito. Esse povo é tão obstinado, bonito, né? Uma tradução esse povo é tão
Deixa eu chamar uma palavra que não seja ofensiva. Esse povo é tão murmurador, vamos dizer assim, para ficar mais floreado, tão murmurador, que se eu for, pessoalmente, pode ser que eu não me contenha e tenha que destruir todo mundo. Vai? Você acha que o Senhor é só, ai, carinho, Jesus, abraço? Não, o Senhor, ele é carinhoso, lógico que ele é, o mais carinhoso que tem. Mas quando o Senhor tem que ser bravo, alguém tem um pai assim que é carinhoso, mas quando é bravo de verdade? Então, quando é bravo, você sai da reta, né? Dá até medo de... Mas o Senhor fez exatamente isso. Tá? O Senhor falou assim, se eu for, e a galera, no meio do caminho, ficar ali perturbando, pedindo coisa demais, e não tiver como fazer, eles tiver que ser provado, foi por isso que eles passaram 40 anos, porque o Senhor queria testar o coração do povo. Mas se eles fizerem tanta coisa ali que vai me perturbar, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés falou assim, ei, imagina a situação. Olha o que aconteceu. Moisés ouviu isso e falou assim, peraí, calma aí. Não. Não concordo com isso não. A Bíblia está dizendo isso, tá? Depois você lê lá. Imagina Moisés, Deus, Moisés, falar assim, não. Como assim? Você me permite ter um encontro com o Senhor face a face? Você fala que eu sou importante para você? Está na Bíblia, tá, gente? Não estou traduzindo agora, não. Você fala que eu sou importante para você. Você fala que você me conhece bem. Você fala que você me conhece pelo nome. Agora você vem dizer que você vai mandar um anjo ir na frente, que o Senhor não vai pessoalmente. Logo no verso 15, ele é mais abusado. Ele fala assim ainda, se o Senhor não for, cancela tudo a viagem aí. Eu também não vou não. E ninguém aqui vai. Imagina a autoridade que Moisés tinha. A gente tem medo de falar umas coisas, né? Mas você vê como é que Moisés era tão próximo de Deus. Então, Moisés falou assim, se você não for, cancela tudo aí. Eu não vou e ninguém também vai, não. É igual aquele cara que não tem a bola, né? Que joga futebol aí. Não, leva pra rua. Aí ele vai embora e leva a bola aí. Ninguém joga. A bola é dele. Então, assim, Moisés falou isso. Simplesmente isso. Aí o que você achou? Ixi, cara, agora o Senhor já é bravo. Vai pegar ele, toma. Vai cacetar ele, vai dar paulada nele. O que o Senhor fez? Ele só falou assim, ouve isso no verso 17. Deus respondeu a Moisés, tá bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Meu Deus, dá até um trem assim, né, velho? Vontade de rodar aqui, né? Brincadeira. Mas a radicalidade de Moisés atraiu o coração de Deus. A radicalidade envolve amor, intenção e intensidade. Será que alguma dessas características, no meio do caminho, acabou se perdendo aí, na sua vida? E o último ponto, para a gente encerrar, só para a gente recapitular. Para de ser forçado, pelo amor de Deus. Mas o primeiro ponto, só para a gente recapitular, é o quê? Não, né? Não, o primeiro ponto é outro. Primeiro ponto é o quê? Vocês lembram, vocês estão ligados, senão esse A foi falso. Primeiro ponto é? Aí tem os dois que estão ligados aí, ó. Confiança. O segundo é? A radicalidade. E o último ponto é a humildade de coração. Tudo isso remetendo, pessoal, lembrando a essência da dependência, tá? Humildade de coração, último ponto. Moisés, após esse episódio, ele se arrependeu, tá? Fala assim, não, tá doido? Moisés, a partir de agora, já tinha dado louco, né? Já tinha perdido o direito de entrar na terra prometida. O que ele poderia fazer? Agora, o que eu queria, já não tenho mais, vou abrir mão de tudo. Infelizmente, é o que acontece hoje, né? No nosso meio. Mas Moisés fez o contrário. Ele se arrependeu e foi o quê? Fiel até o final. Ele foi fiel até o fim da sua vida. Ele não abriu mão de andar lado a lado com Deus. Pois ele reconhecia que precisava de um coração ensinável e maduro para reconhecer que a culpa não era dele. Não era de Deus, perdão, mas era unicamente dele. Grava essa frase no seu coração. O orgulhoso procura um culpado. O humilde encontra em si a culpa e amadurece.
Nós precisamos ser mais humildes de coração. Até a morte de Moisés, depois daquele ato falho, ele permaneceu obedecendo ao Senhor nos mínimos detalhes, em cada vírgula, em cada ponto, em todas as medidas necessárias que foram depois daí construídas em relação a Moisés. Moisés era muito obediente, ele era radical, crendo que Deus cumpriria tudo o que ele havia falado. Nós precisamos ter mais sensibilidade à voz do Senhor e ser completamente dependentes daquilo que foi prometido. Precisamos deixar que Deus molde o nosso coração o suficiente para não deixar o conhecimento sobrepor a sabedoria. Grave isso, pois o conhecimento qualquer um pode te dar. A sabedoria somente o Senhor pode nos dar. O conhecimento nos aproxima da razão, a sabedoria nos impulsiona na fé. O conhecimento nos faz ser prepotentes, mas a sabedoria torna o nosso coração ensinável. O conhecimento nos faz encontrar motivos para desistir, mas a sabedoria nos faz permanecer crendo que o Senhor vai operar um milagre. Sabe por quê? O conhecimento, o limite que ele chega é o natural. A sabedoria, ela é discernida no sobrenatural. Provérbios 3:7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, ou na sua própria opinião. Tema o Senhor e evite o mal. E a confirmação disso em Isaías 5:21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligente em sua própria opinião. A primícia da humildade é o arrependimento. Os orgulhosos caem na ruína, mas os humildes prosperam e vivem a vontade do Senhor. Gostaria de pedir para vocês ficassem em pé, para que nós pudéssemos encerrar. Lembrando que nós ainda viveremos, a maioria aqui é muito novo, como eu perguntei, de 15 a 29 anos aqui é 90% do público. E a gente vai viver muita coisa na nossa vida ainda. Alguns estão na pré-adolescência, alguns estão na adolescência, outros estão na vida adulta. Alguns vão ficar velhos daqui a pouco, alguns já são velhos em espírito, não vontade de fazer nada. Mas nós temos muito tempo ainda para viver o que foi perdido, que é o quê? A vontade plena do Senhor sendo feita na nossa vida. Muitos de nós já vivemos coisas extraordinárias na presença de Deus. Talvez você já foi tocado pelo Senhor várias vezes, você já falou em línguas, já deu palavra de conhecimento. Talvez hoje mesmo no seu quarto você orou o Senhor, talvez aqui durante o louvor, enquanto a galera do Salt Worship aqui, essa galera é sensacional, estava ministrando, e o Senhor, através da vida deles, derramou algo sobrenatural sobre a sua vida, você sentiu algo extraordinário aqui. Talvez mesmo com isso tudo, infelizmente, não temos sido dependentes completamente do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós não experimentemos várias coisas, porque não é sobre aquilo que nós experimentamos, é sobre a nossa dependência diária, em todas as nossas decisões, nosso jeito de pensar, nossa forma de ser. O Senhor deseja que nós, filhos legítimos, sejamos completamente dependentes dEle. Nós não podemos perder a essência da dependência, pois isso é o que nos levará a conhecer e ser conhecido por Deus. E assim confiarmos em tudo que Ele disser, ser radicalmente entregues à vontade dEle e humildes para aprender dia após dia com Ele, perseverar nos dias maus e entregarmos de todo o nosso coração.